aos vereadores, porque eu acho que todos nós que estamos pensando no meio ambiente, de alguma maneira, estamos um pouco tensionados com essa conjuntura. Quer dizer, semana passada tivemos aí a oportunidade de assistir um debate nacional sobre propostas que estão sendo colocadas e que acarretam mesmo na desproteção, na remodelagem de uma política de preservação ambiental. E assim, eu gostaria de lembrar que o Brasil ele tem uma responsabilidade diante do planeta, né, na preservação do seu bioma, da sua diversidade. E Niterói é uma cidade que, até onde eu sei, nós temos 50% da nossa área do território preservado. Temos também uma gestão, um prefeito que se manifestou publicamente durante o período eleitoral contra o avanço do pensamento conservador na área ambiental. Então, assim, eu gostaria de fazer um apelo como cidadã, e aqui eu não falo em nome do movimento Lagoa para Sempre, porque nós somos um movimento de cidadãos e ninguém aqui fala em nome do movimento, fala em nome da sua própria opinião. Então, em nome da minha própria opinião, eu gostaria de fazer um apelo para que a gente, em Niterói, se constituísse uma cidade de resistência. Resistência ao desmonte da política ambiental, resistência à fragilização das minorias, resistência à fragilização das populações originárias, resistência à política de desmonte da cultura, resistência à política de desmonte da nossa história, resistência à criminalização da atuação da população organizada. Estamos sob ameaça de sermos considerados terroristas. Então, assim, considerando que temos na cidade uma gestão que se coloca contra este modelo, eu realmente gostaria de deixar um apelo para que nós tratássemos, assim, me parece que os argumentos técnicos, eles são abundantes, né? Os nossos técnicos aqui do Lagoa para Sempre, eu imagino que estejam à disposição, né, para fazer informações complementares, mas eu acho que é também uma discussão política, né? É um momento da história que nos chama a tomar partido, né? E nós queremos tomar partido em defesa da nossa lagoa. Fica o meu apelo para que os vereadores e a cidade de Niterói tomem essa postura de proteção ao nosso meio ambiente, à cultura e às comunidades tradicionais que são originárias da nossa cidade. Obrigada. Ela é danada. Rapidinho, gente, olha só. Fechando, primeiro agradecer, tá, a possibilidade. Oi? Não, eu não estou fechando, eu estou fechando enquanto. Movimento. Tá bom, dona Anciona? Você quer falar, minha querida? Então vem pra cá, você não está me chegando. Vem cá, amor. Rapidinho, eu vou falar alto, acho que todos vão escutar. Eu vejo muito todos os técnicos aqui, escutei atentamente, falarem muito na Lagoa de Itaipu. Eu sou moradora de bairro contíguo à Lagoa de Piratininga. E eu gostaria de muito pedir a todos esses técnicos, que eu não sou da área, que olhassem para aquela lagoa, ela está morrendo. E vi o Gonzalo mencionar que foi aprovado um condomínio bem próximo à Lagoa de Piratininga. Gostaria de pedir aos vereadores que tivessem o mesmo carinho, vereadora Odineu, que estão tendo pela Lagoa de Itaipu, que tivessem também pela Lagoa de Piratininga. É outro patrimônio de Niterói. Corretíssimo, corretíssimo. Eu vou encerrar em nome, aí eu vou falar em nome do movimento. A Paulinha, cada um fala, mas aqui eu recebi algumas orientações. Enquanto não só o movimento Lagoa para Sempre, mas uma série de entidades dessa cidade, né, dita Cidade Sorriso, e aí vai ter a ver com a minha colega de Piratininga, porque assim, as temáticas, elas só entram no dia a dia da vereança quando a população da sua municipalidade assume o seu lado de participação cidadã. Então, assim, é fundamental a participação das reuniões das comissões que vão emitir os pareceres. O plano diretor, ele determina eixos fundamentais para a cidade. Ou a gente ocupa, e a gente não precisa ficar pedindo um favor, né, presidente, que nós queremos participar. Foi entregue hoje para vocês o documento do Fórum de Política Urbana de Niterói, que é o FOPUR, tá? Então nós estamos no pé, porque nós somos pessoas que gostamos de participar.
ok? Eu quero agradecer a presença dos vereadores que conseguiram ficar com a gente até agora. Alguns eu senti falta, tá? Fui até atrás de alguns enquanto eu dava minhas saidinhas. E espero que vocês possam, assessores, poderem repassar as informações em geral. E assim, só uma provocação que eu sou... Confere os vereadores para expor quem está por... Sim, nós estamos aqui presentes. Atratino, Bruno Lessa, representado por sua assessoria, Carlos Jordi, representado ali por nossa querida colega moradora da região, João Gustavo presente, Leandro Portugal, Leonardo Jordano é representado por sua assessoria, Paulo Bagueira aqui na minha frente de terno, Paulo Eduardo Gomes, Paulo Henrique, tá? Ricardo Evangelista, Sandro representado por sua assessoria e Thalíria representado por sua assessoria. Agradecemos demais a vocês. Alguém não foi chamado? Desculpe. Verônica, ninguém chamou. Oi? Não, eu estou falando de vereança da municipalidade. Verônica. Oi? Verônica, Betinho. Ah, você está com a Verônica? Não, o rapaz estava do lado. Ah, tá. Então, Verônica Lima. Betinho, Cal. E Betinho, alguém? Betinho, Cal. Estão aqui? Assessoria, sim. Betinho, Renatinho. Betinho. Essa turma vai fazer. Renatinho da oficina. Quem? Caralho. Foi a Cris deu um tombo aqui. Mas tá tudo bem? Tá ok. Por favor, presidente, é com o senhor. O vereador Paulo gostaria de fazer um encaminhamento. Vamos voltar para o vereador. Pronto. Antes do encaminhamento, uma observação relativa à demanda da companheira de Piratininga. Eu gostaria de dizer que os planos específicos, urbanísticos, regionais existentes na cidade são 3. Quer dizer, 4, agora depois que nós aprovamos de pé do título. Deveria existir um plano urbanístico regional por cada uma das 5 regiões da cidade. Não foi isso que aconteceu até hoje. Nós tivemos 2 planos urbanísticos regionais dos bairros da Orla Bahia, o último deles aprovado em 2002, a Lei 1967, e a Lei 1968, que trata do plano urbanístico regional da região oceânica. O que a companheira de Piratininga, que está conversando com o doutor Canedo agora, deve saber é o seguinte: perdemos a briga por uma proteção maior da região oceânica em 2002. Então, o condomínio que está sendo construído agora é fruto de uma autorização dada pelo plano urbanístico de 2002. Não. 1968, sim. Não. Não tem como A não. emenda do urbanismo está liberando um condomínio perto do Fazendinha, numa emenda que não foi... O urbanismo, deixa eu explicar. O urbanismo encaminhou em uma emenda a liberação de uma... Que emenda é essa? Que ano? Agora, o urbanismo mandou agora, o plano diretor, uma emenda em que ele libera uma área que estava fechada. Não, olha só. É isso. Não, é isso não. Vamos entender as coisas. Não é isso não. O que disciplina o uso e ocupação do solo, além da lei específica de uso e ocupação do solo, que é de 85, o que disciplina a ocupação são os planos urbanísticos regionais. Então, se alguém está pretendendo, via plano diretor, alterar características em tese de uma determinada área, essa discussão não pode se sobrepor ao plano urbanístico regional da região oceânica. Então, Cíntia, que é no meu gabinete e outros gabinetes, vamos verificar que autorização é essa e verificar até que ponto tem uma bula. É uma emenda ao plano Não, diretor. mas emenda ao plano diretor, não dá direito de construção de algo que não esteja previsto no PUR. Mas é uma emenda que o urbanismo encaminhou através das comissões, gente. Olha só. Ah, não? Te mostro. Nós estamos discutindo coisas diferentes. O que a companheira de Piratininga está dizendo, isso foge um pouco ao tema, mas é importante esclarecer, é que está sendo cometida uma burla ao plano urbanístico regional da região oceânica, que é a Lei 1968. O plano diretor pode vir
alterar características de ocupação de determinados territórios, mas isso não está ainda tendo o poder de alterar. A gente precisa averiguar essa denúncia. É a emenda 379 de 2018, ela suprime uma lei que proibia o parcelamento no fazendinha. A partir do momento que vocês, e nos mapas, mostra que a área protegida deixou de ser protegida. Tá? Ou seja, a partir da supressão dessa lei, você permite no fazendinha deconstruir. É uma lei ou é uma emenda do plano diretor? É uma emenda do plano diretor. Não, então eu vou Do verificar. urbanismo. É a emenda 379. Isso, a emenda 379, ela... Eu quero saber o seguinte, ela atropela, não tem tudo na cabeça, ela atropela a lei de 1968? Ela De tira uma... 2002? Ela circular. Ela não tem poder de Não autorizar. ela não altera o plano diretor, não altera o PUR. Ela altera uma lei, ela exclui uma lei que alterou o PUR, entendeu? Exatamente isso. E a única É só coisa isso. que a cidade tem isso. Não, então nós vamos negar isso. Porque nós vamos negar isso. É impossível o plano diretor, pelas características gerais que conceitualmente nós vereadores estamos discutindo, é impossível que ele altere definição de fração urbana. Nós vamos ter que discutir isso. Porque Tá, tudo nós bem. estamos corrigindo. Então nós vamos verificar, porque eu não posso, via plano diretor, fazer uma alteração do PUR sem deixar explicitamente colocado. É isso aí. É uma emenda. Ela está E a retificando. emenda faz assim, revogam-se as seguintes leis. Aí, inciso primeiro, é essa lei que altera o PIS 054 do Plano Urbanístico Regional da Região Oceânica. É uma lei que altera o PUR da região oceânica. E o segundo, são 2 parágrafos da lei que alteram ou seja, não altera diretamente. Nós vamos tratar isso. Isso, para mim, chama-se golpe. Isso chama-se golpe. É uma discussão política que eu vou fazer em plenário. Nós estamos validando o PUR. Legalmente, Nós estamos validando o PUR. Está validando o PUR. Nós estamos O PUR autorizava a construção que ela está reclamando como legal? Não é construção, é parcelamento. Não, o parcelamento Parcelamento fácil, pra quê? parcelamento é para construir. O PUR dizia uma coisa. Fizeram uma lei e desautorizando o PUR. O plano diretor está fazendo a correção de dizer quem tem que legislar isso é o PUR, não é essa lei aqui. É isso que nós estamos Ok. Então, nós vamos discutir entre nós vereadores, mas com certeza, se está sendo autorizado, tal qual o Gonçalo, inclusive, vereador aqui, se está sendo autorizado, Stephanie, uma construção que foi ameaça aquela... Sim, mas isso nós vamos ver, isso nós vamos ver. Eu queria fazer, eu interrompi, foi nem para fazer isso. Eu queria fazer a seguinte proposta de caminhamento. Foram feitas algumas colocações que deixam claro para nós vereadores, e aí não tem discussão quem é governista ou quem está de olho no prefeito o tempo todo, que tem contradições e problemas a serem resolvidos pelo governo. Tem visões diferenciadas. Criado por ele. Dentro do governo. Concorda? Tem visões diferentes. Porque a apresentação do Barandier, algumas colocações feitas pelo Barandier, que para nós, sem ouvir o chamado outro lado, porque não é o outro lado, somos parte de uma mesma cidade, ao ouvirmos uma visão diferente, nos impõe algo mais a fazer junto ao próprio governo. E aí não pode ser de maneira, na minha opinião, não republicana. Não é republicano, eu digo sim, na frente de todo mundo. Política é isso, é discutir interesse da cidade, não é um assunto de vereador. Os vereadores são representantes, fazem a ponte. O que eu acho que a gente vai ter que fazer de maneira organizada, em primeiro lugar, usar a boa vontade do papel que tem o Dr. Antônio Caninha para nós encaminharmos uma reunião específica para entendermos a visão, entendermos completamente, aí coordena você, o meio ambiente, uma reunião que nós possamos entender, inclusive as discussões havidas entre o MP Federal e a Secretaria Municipal de Urbanismo. Isso é um elemento. E aí tem que ver com a agenda do Dr. Caninha de que maneira a gente pode fazer. Eu sugiro que os vereadores que estejam interessados, pode ser aqui ou pode ser lá na sede em Caraí do MP, ver o que for mais conveniente para o doutor Caninha. Toma café com vocês. Ele tomar café com a gente.
Isso fica melhor porque reúne os vereadores e também, aí é minha participação, eu não tenho nenhum medo do povo, com representantes. É evidente que se a reunião que o doutor Caio foi especificamente aqui no auditório, pode vir mais gente do que na sala do Bagueiro, na sala Magal, mas isso seria discutir a visão do MP, em toda a clareza, para que não reste dúvidas. Discutir e decidir. Sim, sim. Ele já está cansado. Sim, sim. Se bem que os vereadores não gostam muito desse arrogante do povo que diz, e decidir, na verdade, decidir, porque eles acham que eles têm um voto para decidir. Eu posso sugerir que pelo menos uma audiência pública com vários representantes e toda a sociedade, eu acho que não vai dar sim, mas você sabe muito bem que na visão dos dois coordenadores desse processo, eles podem até rever, discutir entre nós o presidente Bagueiro. Sim, sim, mas os coordenadores do processo de discussão do plano diretor julgam que todas as audiências que deveriam haver já aconteceram. Só que aconteceram emendas do urbanismo. O problema, mas isso é um desdobramento. O que eu acho é que nós temos que verificar algumas questões, em especial aquelas colocadas pelo Gonzalo e por outras pessoas. Você fazendo sobreposição de mapas apresentados do plano diretor vigente e com o que veio a ser apresentado no plano diretor, a sobreposição mostra, como o Gonzalo destacou, que existem várias alterações, para mais e para menos. Nós precisamos identificar, porque algumas delas, abrindo parênteses, segundo a observação da Cíntia, que é correta, e da Stephanie e da Marcela, que estão estudando isso em conjunto, algumas delas não foram alvo das audiências públicas. E ninguém pode dizer que elas foram uma decorrência de demandas da população. Então a gente precisa, emenda por emenda, quantas são? Diz o número de emendas. 398 392 que cabem 11 mapas, então... Pois é, 392 emendas que pretendem ser refletidas, segundo a visão do governo, em 11 idênticas. Mas enfim, não importa. Então, na minha opinião, nós precisamos discutir entre nós, dando satisfação à sociedade, especialmente que esteve aqui, de um cronograma adicional em que a gente organize essas discussões pendentes. Uma delas é a Laguna de Itaipu, por razões mais do que óbvias. Nós temos que dirimir o que é melhor para a sociedade, considerando risco, não risco, etc. Critérios diferenciados. Nós temos que definir a questão da Laguna, mas nós temos que considerar que tem outros problemas, entre eles. A Kátia falou no passado aqui na intervenção dela, que não adianta eu construir, ocupar e etc. O Jamel também falou, alguém mais falou. Sei que nós temos previsão para habitação de interesse social para os novos empregados desses lugares que surgem e dessas construções. Isso significa discutir zona de especial interesse social. E nós estamos tendo dificuldade para discutir com tranquilidade as zonas de especial interesse social, porque as frações urbanas já definidas nos planos urbanísticos regionais, eles garantem para a construção civil onde eles podem construir ou não com regras definidas. Mas onde nós garantimos ocupação para habitação de interesse social? Por isso a demanda encaminhada pelo FOCU, a Comissão de Urbanismo, a Comissão de Ambiente e a Comissão coordenada pela Verônica, que é de Habitação, tem que considerar uma discussão mais tranquila sobre a definição das zonas de especial interesse social, em relação às quais nós garantiremos parcelas do território para habitação de interesse social.